Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Espaço com a assinatura de Ribao Esteves, autarca de Aveiro, comentador Porto Canal. Sr. Presidente, é sempre um gosto encontrá-lo aqui todas as semanas. Vamos lá, temos muita atualidade política para analisar no programa de hoje, mas como sempre, a sua marca inicial, 1x2. Vamos começar por aí. Muito boa noite, muito gosto em voltar ao canal. Uma nota negativa, hoje escolhi a violência doméstica. Os fenómenos são crescentes nesta ambiência de estarmos antes do Dia dos Namorados e procurar apelar aos bons sentimentos, seja no amor, seja na ruptura dele próprio, sempre em paz. Não faz sentido ser de outra maneira. É uma nota negativa. Os casos são cada vez mais e mais dramáticos. Deixa esse apontamento. O empate escolhi as comemorações do Dia da Internet Mais Segura, comemorados em Aveiro na passada terça-feira. Este empate da luta entre instrumentos tão importantes para a nossa vida, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, e que tantos problemas têm hoje pelo mau uso, e foi uma ação organizada pela Direção-Geral de Educação e pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Muito importante o debate com as escolas para cuidarmos bem deste instrumento tão positivo que hoje está tão mal utilizado. Este empate que obviamente todos temos que contribuir para que o desempate para o lado positivo. É um debate do futuro, porque o problema não é a tecnologia, é a utilização. É a utilização. A tecnologia é sempre boa, positiva. O mau uso, obviamente, que é sempre negativo. E a nota positiva tem que ser para um sol que nasceu do tal telefonema entre Donald Trump e Putin de iniciarem, assumir o compromisso de iniciarem imediatamente, a palavra foi esta, as negociações de paz para a Ucrânia, para acabarmos a guerra na Ucrânia, com o envolvimento, obviamente, do presidente Zelensky. É só um rasgo de sol, oxalá que ele se traduza em atos concretos de negociação e de um acordo. Mas, obviamente, há aí uma nota positiva que tenho que deixar hoje. Muito bem, está feito o 1x2. Bom, vamos avançar para a semana passada. Trocávamos aqui impressões numa semana que estava claramente a ser marcada pelas presidenciais, assunto que abordamos a semana passada. Esta semana há dois temas e nós vamos abordá-los aos dois. Aliás, há três. O terceiro é a corrupção, já lá vamos. Mas há dois temas que estão a pulsar muito, sobretudo no dia de hoje. A primeira, a remodelação governamental, também já lá vamos. Vamos começar pela questão da desagregação das freguesias, que afinal foi mesmo vetada pelo Presidente da República. Marcelo fez questão de destacar que o que o preocupa é o timing. Estamos num ano autárquico. A verdade é que está a dar muito que falar. Absolutamente. Eu gostava só de deixar uma nota política da minha perspectiva e da nota histórica, que é importante para os nossos telespectadores. Ponto primeiro, eu fui contra a agregação. O próprio Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, hoje, quando falou sobre o assunto, lembrou que, como cidadão, há 12 anos, porque a agregação é 2013, ele próprio foi contra. É evidente que o país tinha que fazer agregações e, na altura, aquilo que a Troika queria era que agregássemos municípios, era que se reduzisse a despesa da estrutura do poder local. Apenas o ministro Miguel Relvas, sempre muito habilidoso, conseguiu convencer a Troika que em Portugal há autarquias, como eles não percebem a diferença entre um município e uma freguesia, aceitaram a redução das tais 1000 autarquias. Algo que atualmente é claro para toda a gente que está atenta a esta matéria, é que não sabiam o que era o conceito da freguesia. Absolutamente, absolutamente. E foi por isso que passou essa redução brutal de autarquias, mas no caso, obviamente, foi só de freguesias. A questão da crítica do Presidente Marcelo, a minha, é que a forma, aquilo que se concretizou, em regra, na maior parte dos municípios, não teve sentido. Agregaram-se freguesias grandes em vez das pequenas. Enfim, globalmente foi mal feito. Agora, para desagregar, aquilo que eu sempre defendi é que se devia ter feito um estudo sério, num consórcio dos Estados portugueses, para verificar aspectos positivos e negativos, pôr esse estudo ao debate e depois, obviamente, o processo político nos órgãos locais, na Assembleia da República, terminar com a decisão política. Não, foi-se direto à decisão política e pronto. E há, de facto, uma outra anormalidade, que é aquela em que assenta a decisão do Presidente da República, que eu compreendo perfeitamente, que é, num ano de eleições autárquicas, é alterada uma lei, ou um conjunto de leis, que mexem com o desenho autárquico.
há uma regra na tradição portuguesa que é, em ano de eleições autárquicas, não se mexe no quadro legal das autarquias locais. E, portanto, objetivamente, aquilo que o Presidente da República disse é: eu discordo que estejam a fazer isto em ano de eleições, decidir rápido para que o Parlamento possa ainda, se entender fazê-lo, manter a sua decisão, mas, obviamente, não faz sentido que a 7, 8 meses de eleições autárquicas, com freguesias que deixaram de ter estrutura, deixaram de existir há já 11 anos, que agora, de repente, em 7 ou 8 meses, se retoma. É muito pertinente a questão do Presidente da República, obviamente, mas obviamente que no Parlamento aquilo que já sabemos é que, por exemplo, o Partido Socialista já disse que quer reiterar a lei, o Partido Social Democrata, por Hugo Soares, foi mais sensato, disse: vamos ponderar aquilo que o Presidente da República disse ao Parlamento antes de tomarmos uma decisão, mas a vaga de fundo que existe por todo o país é, obviamente, de quem lutou pela desagregação é que se desagrega. Portanto, julgo que é muito pertinente a atitude do Presidente da República. Não se devia estar a fazer isto em ano eleitoral tão próximo de eleições eleitorais, sabendo nós que já estamos em pré-campanha por todo o país, como sabemos, em freguesias e nos municípios, mas obviamente que o Parlamento tem que tomar uma decisão, tem essa legitimidade, enfim, e é a minha profunda convicção que o Parlamento vai repetir a sua decisão e os processos das agregações vai continuar. Pelo menos, e enfim, só podemos avaliar o que está a acontecer ao longo do dia de hoje, mas pela intensidade, o que até nem é muito comum, mas num espaço de ainda nem sequer foram 24 horas que passaram, mas pela intensidade fica claro que o assunto não vai terminar aqui, porque sejamos claros, os argumentos do Presidente da República, como acabou agora de dizer, fazem sentido, até porque as eleições autárquicas em Portugal têm uma importância extrema. Não votamos só para o Presidente da Câmara, votamos para as juntas de freguesia. São as eleições de maior proximidade. Portanto, analisando friamente, fazem sentido. Agora, a intensidade das reações deixa claro que este assunto ainda vai dar pano para mangas. Claro, mas, Pedro, a questão é que a intensidade das reações também tem a ver com o facto de termos eleições tão próximas. Porque, obviamente, a premência de desagregar é um argumento político para quem defende a desagregação, para, na campanha eleitoral, chegar às freguesias desagregadas e dizer: fui eu que lutei por isto. E, portanto, essa intensidade das reações, que são por todo o país, enfim, pelo menos muitas dezenas, tem exatamente a ver com o facto de estarmos em ambiente pré-eleitoral, e essa intensidade dá a subscrição da razão do Presidente da República. Portanto, a questão é tão simples como isto. Obviamente que eu lembro sempre o caso da agregação de 3 freguesias em Aveiro, que é a única agregação de 3, depois temos mais 2 de 2, em que foi a própria Junta de Freguesia que fez um estudo, ela própria, que demonstrou os ganhos de escala, os ganhos financeiros, os ganhos de rapidez de decisão a vários níveis que a agregação teve em relação ao trabalho e à vida das 3 freguesias quando não estavam agregadas. E esse estudo chegou para que a discussão acabasse na própria Assembleia de Freguesia, chumbando a proposta de agregação. E, portanto, este trabalho devia ter sido feito, não foi feito. É a minha convicção que tudo isto acabará com o Parlamento a reiterar. Fica uma nota negativa do Partido Social Democrata ir contra a perspectiva do Presidente da República, mas também sabemos que o peso da Presidente da República também, obviamente, vai diminuindo em termos políticos, porque, obviamente, o Presidente da República está em fim de mandato, não é recandidato. Outro galo cantaria, como diz o nosso povo, por exemplo, se Marcelo Rebelo de Sousa ainda pudesse ser recandidato, tinha um valor político eleitoral. Se fosse o primeiro mandato, e a possibilidade do Partido Social Democrata, obviamente, que é o partido do Presidente da República, poder ter uma atitude política contra o Presidente, isso era altamente improvável. Essa ambiência não existe hoje e, portanto, a minha previsão é que o Parlamento vai reiterar a aprovação das desagregações. E cá estaremos cá nós para ver e depois... que tudo isto acaba. Exatamente, e depois para analisar. Como disse, a corrupção e a remodelação também estão a marcar esta semana. Vamos à questão da remodelação governamental. É evidente que tinha que ser empossado o sucessor da Hernani Dias, que saiu na sequência do que nós sabemos, mas o Primeiro-Ministro aproveitou para mudar mais 5 secretários de Estado. 6 ao todo que foram hoje empossados pelo Presidente da República. Pergunto-lhe, estava à espera
De que saíssem logo assim de rajada 6? Claramente sim. E porquê? Estávamos a bater um recorde de remodelar um Estado de Estado. Não é normal que um governo que perde um Estado de Estado, pelas razões, enfim, que conhecemos, e que demora 2 semanas a substituir um Estado de Estado. Obviamente não faz qualquer sentido demorar tanto tempo para substituir um Estado de Estado. E, portanto, foram existindo indicadores, e o primeiro indicador muito objetivo era exatamente a quantidade de tempo que estava a ser utilizada, que o Primeiro-Ministro não estava só à procura, obviamente, de substituir o Estado de Estado que saiu, mas estava, obviamente, a dar uma olhadela global ao Governo e por motivos, enfim, que só o Primeiro-Ministro pode explicar, nós outros, nós só podemos especular alguma coisa, entendeu que valia a pena, enfim, reforçar o Governo nas tais 5 áreas, além daquela que obrigatoriamente tinha que ter um responsável novo. E, portanto, esse gasto de tempo indiciava isso. E, portanto, acho que o Primeiro-Ministro faz bem. Enfim, estamos quase a assinalar o primeiro ano de vida do Governo. O Governo tem tido, enfim, uma pressão muito negativa sobre alguns ministros, no caso, Saúde e Administração Interna. Ainda hoje, aliás, António Leitão Amaro... Desde a primeira hora. Exatamente. Mas ainda hoje, António Leitão Amaro disse: o Sr. Primeiro-Ministro não faz remodelações por pressão externa e, obviamente, ainda bem que assim não é, porque senão, eventualmente, estava a remodelar todos os dias, caso sempre alguém... Era incomportável, não era incomportável, absolutamente. Claro. E, portanto, saiu bem disso, mas teve a humildade, a coragem, a opção política de olhar para todo o seu governo e dizer: bem, eu tenho aqui um ponto fraco por saída de uma pessoa, mais 5 que precisam de reforço e eu vou fazer esse trabalho. Portanto, eu sempre digo que as remodelações são aquilo que o Primeiro-Ministro quer. O Primeiro-Ministro tem, obviamente, o direito de ter no governo quem muito bem entende. Fica sempre alguma curiosidade, obviamente, para nós todos cidadãos. Enfim, um bocadinho mais para quem comenta a política ou para quem é jornalista, claro, saber porque é que saiu o Estado de Estado A, o B e o C. Enfim, obviamente que gostávamos muito, mas enfim, fica na reserva do Primeiro-Ministro. O cidadão comum não presta muita atenção a isso. E não faz sentido. Era diferente. O que nós queremos, e eu sempre digo isto, essa é uma questão do Primeiro-Ministro. Nós, cidadãos, o que queremos saber é o resultado da política do Governo. Claro. Eu não vou dizer que são os 6 Estados de Estado, mas a esmagadora maioria dos membros do Governo, ainda agora houve uma sondagem que o disse, os cidadãos não sabem quem são, não os reconhecem no patamar de ministros. Quando vamos para o Estado de Estado, obviamente é assim. Portanto, não é, de facto, muito relevante para o cidadão comum, é relevante para a dialética política, mas, obviamente, o responsável tem que tomar as suas decisões a todo o tempo, tem que fazer avaliações periódicas, e isto quer dizer que o Luís Montenegro está atento, fez uma avaliação e tomou a decisão que entendeu correta, e, obviamente, como Primeiro-Ministro, saberá que hoje entrou um reforço para o seu governo e, obviamente, o que ele quer, se há algum cidadão em Portugal que quer que o governo funcione bem, ele é seguramente o Primeiro-Ministro. Claro, evidente. E, portanto, há um reforço. Eu gosto de usar esta palavra porque, obviamente, um Primeiro-Ministro que faz uma remodelação está a reforçar o seu governo, e que seja para bem da governação do país, que possa ganhar mais energia, mais competência. Áreas muito importantes, a segurança social, a cultura, a saúde, o poder local, o ordenamento do território, são tudo áreas, obviamente, muito importantes e, portanto, olha, que o Primeiro-Ministro tenha tido a aposta correta, ganhe o reforço que seguramente quis ter com esta remodelação. É isto, obviamente, que todos nós queremos. Muito bem, vamos então agora para o último tema do programa de hoje e, como disse, é daqueles que está também a marcar desde logo o início da semana, que tem a ver com o índice de corrupção do nosso país. Batemos um recorde pela negativa na percepção do índice de corrupção e, de uma forma resumida, apenas para recordar que é uma queda que é sobretudo impulsionada pela percepção que as pessoas têm de abuso de cargos públicos, abuso de poder e de benefícios privados em cargos públicos. O que é uma premissa logo péssima, porque o serviço público deve ser olhado em qualquer país democrático como uma mais-valia, algo de facto que deve ser apreciado, quem o faz. E quando nós temos os portugueses a olharem para certas realidades e a pensarem que, afinal, quem vai para lá
vai se calhar para benefício pessoal e não vai fazer o que deve em detrimento do seu próprio benefício, é a premissa pior possível numa democracia. Absolutamente. Realmente, isto é um dado muito negativo. E ele não é exatamente negativo pelo ranking de per si, mas por aquilo que o ranking quer dizer na percepção que as pessoas têm sobre o que se passa no país. Enfim, nós ficámos em 43, no lugar 43, na escala do mundo. Alguém relembrou bem que quando o Durão Barroso foi primeiro-ministro, Portugal estava no lugar 22, e, portanto, fomos caindo, embora agora foi a queda mais abrupta, caímos 9 lugares do índice de 2023, que é a pior pontuação, ao índice 23. Se a minha memória não me falha, é a pior pontuação desde 2012. Exatamente. É bom lembrar que é um índice à escala mundial. Os melhores países são a Finlândia, a Dinamarca, Singapura e Nova Zelândia, para termos uma noção da globalidade. Mas aquilo que interessa é que, de facto, em Portugal, nós temos sistematicamente más notícias, sobre indícios de corrupção, sobre indícios de ilegalidades graves, nomeadamente de políticos, autarcas, membros de governo, etc. Temos uma sistemática exposição desses indícios na comunicação social, nas redes sociais. Depois temos a investigação criminal de porta aberta e, portanto, o dia em que vão fazer uma busca à casa do Rui Rio, a uma Câmara Municipal, está a televisão à porta. Eu estava aqui a tentar manter-me em silêncio, mas não posso. Deixe-me só dar a nota de que na comunicação social é uma coisa, nas redes sociais é outra. Porque o que se escreve nas redes sociais às vezes Sim, é mas, perigoso. Pedro, sendo obviamente verdade, o que Percebe, disse, não é? Percebe. mecanismos de replicar junto dos cidadãos a notícia. Claro. E vamos aqui só tratar de que tudo o que se replica está correto. Claro. Depois já sabemos que há uma parte do que se replica nas redes sociais que não está correto. Mas isso quer dizer o quê? Dar a conhecer a má notícia. Que, em regra, quem distorce para o lado ainda mais negativo. Mas agora, eu interrompi-o intencionalmente para fazer essa decisão, mas estava a falar de um caso que é um caso que acaba por ser paradigmático. A questão de Rui Rio. É um caso paradigmático, olha, por exemplo, até do prisma de quem trabalha o mundo do jornalismo, porque estamos a falar de um homem que tentou durante toda uma carreira política ter uma postura e uma imagem de retidão, de muita certeza matemática das contas, ele próprio sendo um economista, portanto, e depois acaba por ficar com a imagem marcada por aquele episódio, enfim, que foi super estranho, mas que sabemos que mancha. E às vezes no nosso país e nos outros seguramente também acontece, mas estamos a falar do nosso. Quando se tem uma imagem pública que fica marcada, seja por que motivo for, justo ou injusto, pela negativa, é muito difícil depois limpar essa imagem. Eu só estava a fazer o percurso. Sim. Indícios, investigação criminal de porta aberta, as tais televisões que chegam à porta da casa antes do próprio agente que vai fazer, enfim, aquilo que tem que fazer no seu trabalho. Depois, os processos judiciais que começam e que nunca mais acabam. Enfim, o caso José Sócrates, que já leva uma dúzia de anos. E depois o fim do processo. E, portanto, nós temos, durante o processo em que ninguém foi condenado ou absolvido, em trânsito em julgado, portanto, quando o processo termina e alguém que foi indiciado, que foi acusado, é sentenciado com condenação ou com absolvição, e o que é que acontece? Há um tempo longuíssimo e uma exploração por 1000 métodos desse caminho, até à condenação ou à absolvição. O sistema é altamente gastador de tempo, portanto, tudo isto acontece durante imenso tempo e o julgamento de praça pública, que é inevitável, vai, em regra, condenando. A praça pública, em regra, não absolve ninguém. A praça pública, em regra, condena o indiciado. É cruel. É da natureza humana. E depois, quando chegamos ao fim, lá longe, passados 12 anos, 10 anos, 15 anos, se é condenado, ainda é notícia. Mas se é absolvido, não é notícia. E pessoas, ainda agora um colega nosso, 8 anos de investigação de tudo e mais alguma coisa, chegou ao fim, tudo arquivado. Mas durante 8 anos, aquele homem foi martirizado no Jornal da Terra, nas redes sociais, na televisão, e isto é horrível. Mas alimenta a percepção de que isto tudo é uma camada de corruptos e que isto está tudo errado. E, portanto, é urgente
que haja uma via verde na justiça, na investigação criminal, para que os processos que envolvem os representantes da democracia, porque aqui não fica só em causa o autarca ou o governante, fica em causa a democracia. Porque uma democracia que trata mal os seus representantes, os seus líderes, os seus gestores, está a tratar mal a democracia. Portanto, é absolutamente urgente que o processo de investigação criminal, a justiça seja mais célere. E eu digo também, algo que em Portugal é muito pouco popular na classe política, é preciso inverter o ónus da prova. Porque alguém que enriqueceu sem se perceber porquê, ser chamado à justiça e ser-lhe perguntado, olha, como é que o senhor arranjou dinheiro para ter essas coisas todas? Explica aqui, ao Ministério Público. Obviamente que põe a pessoa numa situação muito difícil. Em Portugal não é assim, nem na Europa. É assim nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá. Na Europa é ao contrário. É o Ministério Público que apanha um indício qualquer e tem que ir fazer uma investigação, arranjar toda a prova para acusar. É o acusador que tem que provar, o que obviamente é um processo muito mais difícil, muito mais demoroso. Os bons corruptos é gente inteligente, que faz as coisas, obviamente, com qualidade para fugir à justiça, como é óbvio, eles sabem no que é que se estão a meter e, portanto, este é um quadro dramático para as democracias. O combate à corrupção, o combate à corrupção dos agentes, dos líderes da democracia, dos representantes dos cidadãos, é de uma importância capital e a proteção. Sim. Obviamente, daqueles que, sendo indiciados, não são corruptos, é gente séria, gente trabalhadora. É a minha profunda convicção que a maioria dos nossos políticos é gente séria, mas obviamente que tem que haver mecanismos que protejam essa dimensão, até por outro motivo. É porque isto tudo, esta percepção negativa crescente, esta pressão negativa, vai dissuadindo cada vez mais as pessoas de dedicarem uma parte da sua vida à política. Cada vez mais as pessoas boas olham para isto e dizem, eu não me vou meter nisso. Já ganhamos mal, temos a nossa vida exposta, enfim, 24 horas por dia e ainda por cima uma qualquer carta anónima, uma qualquer, enfim, notícia infundada, provoca uma exposição e um indício que mancha a vida de uma pessoa e isto obviamente é mal demais. Eu diria que nas emergências várias que a democracia tem para se revitalizar, uma delas está aqui. Investigação criminal célere, justiça célere, via verde. Deixa-me dizer assim, não quer dizer facilitismo, quer dizer uso de tempo breve. Tivemos agora o Tutti Frutti, 8 anos. Quer dizer, não pode ser. A justiça é sempre injusta quando atua tarde demais. Há sempre uma parte que torna um ato, uma sentença justíssima, que a torna injusta por ter passado 8 anos, 10, 12. Esta é uma questão central. Caso contrário, chegamos a um ponto em que os bons quadros não querem estar disponíveis para a causa pública. Cada vez é mais difícil. E aí o país e todos nós é que perdemos. Toda a gente perde. Perde a democracia e nós precisamos de fortalecer a democracia. Nós precisamos dizer às pessoas boas, venham. O serviço público é o serviço aos outros, é altamente realizador para um profissional, para um cidadão que gosta da cidadania ativa, mas obviamente temos que proteger, porque esta ambiência é terrível e o índice veio dizer isso. Atenção, é preciso tomar medidas objetivas, não só no quadro legal, mas especialmente na gestão das operações, para nós condenarmos rapidamente quem tem que ser condenado, mas protegermos aqueles que não fazem nada de errado e que são tratados na praça pública como criminosos. Isto, obviamente, dá cabo da democracia e nós não podemos deixar que isso aconteça. E assim chegamos ao final do programa desta semana. Ribal Esteves, sempre um gosto encontrá-lo. Cá estaremos na próxima semana, se tudo correr bem. Muito gosto, muito obrigado. Ponto final neste espaço com a assinatura de Ribal Esteves. Está tudo dito. Boa noite.